Ó, depois de todo o estresse, vamos aí a algumas notícias boas. Em vários locais a votação já foi encerrada e já saíram resultados. Estou falando do resultado no exterior. Na Ásia e na Europa, o Lula deu uma lavada no Bolsonaro. Na Ásia, o Lula só perdeu no Japão. No Japão, o Bolsonaro no primeiro turno e no segundo também deu uma diferença boa de votos contra o Lula. Tem muito brasileiro votando no Japão. E em Taiwan. Em Taiwan, o Bolsonaro também ganhou do Lula. São dois locais, por acaso, onde tem governos de direita, neoliberais, alinhados mais aos Estados Unidos. Mas, coincidência ou não, ali o Bolsonaro ganha do Lula. Nos outros países da Ásia, o Lula ganhou de lavada do Bolsonaro. Muitos locais onde o Haddad tinha perdido feio em 2018, o Lula conseguiu ganhar do Bolsonaro. Mas aqui eu vou te mostrar alguns dados da votação na Europa, para você ver o tamanho da lavada do Lula. Olha só, em alguns locais não foi tão lavada, em alguns o Lula até perdeu, mas na maioria ganhou. Olha só, Áustria, Lula 960 votos, Bolsonaro 379. Na Áustria, eu falei isso aqui 4 semanas atrás, o Bolsonaro tinha ganho do Haddad em 2018. Dinamarca, Lula 1047, Bolsonaro 198, quer dizer, uma lavada. Lula ganhou com quase 90% dos votos na Dinamarca. França, Lula 7.885, Bolsonaro 1.622. Na França, o Haddad tinha ganho do Bolsonaro em 2018, inclusive o Ciro foi para Paris, engraçado, o Ciro não tinha ganho em Paris, mas aqui o Lula aumentou a vantagem, o Haddad tinha ganho por pouco do Bolsonaro e o Lula ganhou com mais de 4 vezes o número de votos do Bolsonaro, quer dizer, mais de 80% dos votos. Na Grécia, o Bolsonaro ganhou 242 para o Bolsonaro e 193 para o Lula, bem pouquinho, você vê que essa diferença aqui, se juntar até os votos dos dois, não dá nem os votos da Dinamarca. Holanda, Amsterdã, Lula 4.511, Bolsonaro 1.242, quer dizer, na Holanda o Lula também saiu vitorioso. Na Hungria, olha que a Hungria tem um governo que é alinhado ao Bolsonaro, ali muito do que o Bolsonaro faz de aparelhar as instituições, ele aprendeu com o intercâmbio que o Eduardo Bolsonaro fez na Polônia e na Hungria. Muita coisa, quando o Bolsonaro fala em indicar mais 5 ministros para o STF, quando ele falava antigamente em criar um tribunal acima do STF, isso ele pegou do presidente da Polônia, que fez isso. Ele indicou mais ministros para o Supremo de lá, não conseguiu maioria, então ele criou um tribunal acima do Supremo Tribunal Federal de lá. Para quê? Para tirar os ministros que ele não queria, julgar e tirar os ministros que ele não queria. Na Hungria, a mesma coisa. Primeiro ele aparelhou todas as polícias, que é o que o Bolsonaro faz. Depois ele acabou com toda a oposição, ele foi afogando pouco a pouco toda a oposição. E aí ficou lá o ditador da Hungria. Pois bem, na Itália que está novamente sob um governo fascista. Lula, 5.810. Bolsonaro, 4.698. Então Lula ganhou bem aí, com 60% dos votos na Itália. Na Polônia, que eu acabei de citar, Lula, 212, Bolsonaro, 68. Eu morei na Polônia. Eu vou falar, eu fiquei extremamente surpreso com o resultado da Polônia, porque ela só tem bolsominion, mano. Só tem brasileiro bolsominion naquela desgraça daquele país. Eu falo desgraça mesmo. Minha esposa daqui do lado, ela é polonesa, ela fala, é desgraça mesmo. Olha, uma coisa de louco, só tem bolsominion. E o pior, não só os brasileiros são bolsominions lá, porque lá o governo atual é o governo aliado do Bolsonaro, a população também está cada vez mais bolsominion, então um desastre na Polônia. Mas o Lula ganhou, você vê aí, com muito mais votos que o Bolsonaro. República Tcheca, Lula, 286, Bolsonaro, 73. Suécia, Lula, 1.785, Bolsonaro, 542. Suíça, Lula, 5.538, Bolsonaro 5.038, 500 votos a mais para o Lula. Quer dizer, nesses países que eu te falei agora, o Lula só perdeu na Grécia. Nos outros países todos, uma vitória cachapante do Lula. Isso são resultados oficiais. Muita gente fala, não é ainda oficial, porque oficial só quando está no TSE. Olha, as pessoas pegaram o boletim da urna e somaram. Quando você pega o boletim da urna, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Polônia, só tem uma urna. Então o boletim da urna deu esse resultado. Acabou, o resultado oficial. Esse é o resultado que será enviado ao TSE. Tem gente na grande mídia que ainda fala, não, mas oficial só quando chegar lá. Olha, só se a pessoa for bolsominion e acreditar na versão do Bolsonaro, de que o resultado da urna é um e o do TSE é outro. Não é. Então o que saiu no boletim da urna é o que será enviado para o TSE. Então esses resultados aí, que são dos boletins da urna, são resultados oficiais, é o que a urna eletrônica confirmou ali. Agora, tem alguns resultados da Ásia e da Oceania que são bem curiosos. Olha só, o Bolsonaro ganhou no Japão 3.488 votos e o Lula teve 651.
Em Taiwan, o Bolsonaro ganhou de 132 a 101. E na Indonésia, o Bolsonaro ganhou de 32 a 15. No Japão, em 2018, o Bolsonaro teve 6 mil votos e o Haddad teve menos de 300. Agora, 3.400 a 651. Quer dizer, a votação do Bolsonaro caiu quase pela metade e a votação do PT dobrou. Quer dizer, foi uma vitória, mas não foi nem perto da vitória que ele teve antes. Isso você pode ver que no Brasil a tendência é ser bem parecido também. Aí, na Austrália, eu já falei aqui, Lula 2.970, Bolsonaro 1.688. Bolsonaro tinha ganho em 2018. Na Coreia do Sul, Lula 126, Bolsonaro 70. O Bolsonaro também tinha ganho em 2018. Em Singapura, Lula 230, Bolsonaro 131. O Bolsonaro também tinha ganho em 2018. E na China tem uma coisa curiosa. O Lula ganhou com 199 a 146 votos. Só que na China fizeram a pesquisa de quantos votos a mais teve o Lula e quantos votos teve a mais o Bolsonaro no segundo turno. O Lula teve 33 votos a mais do que no primeiro turno. O Bolsonaro teve 25 votos a mais. Quer dizer, entre os eleitores que votaram em outros candidatos, a maioria optou pelo Lula. Isso é importante ver, e isso também aconteceu em países da Europa, estão ainda fazendo a conta exatamente quantos votos, mas deu para perceber que a votação do Lula aumentou mais do que a votação do Bolsonaro. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Na Itália, o Lula teve X votos a mais do que no primeiro turno. O Bolsonaro teve Y votos a mais do que no primeiro turno. O Lula teve mais votos a mais do que o Bolsonaro. Obviamente, você não pode pegar os eleitores da Europa, os eleitores que moram no Japão, na China, em tudo que é lugar, e comparar com o Brasil inteiro. Mas você consegue ver uma tendência. A tendência é de que o Lula já tinha ganho com uma vantagem boa no primeiro turno. No segundo turno, a vantagem foi ampliada. Quer dizer, se essa tendência acontecer no eleitorado brasileiro, a diferença do Lula de 6 milhões de votos que ele teve por Bolsonaro deve ser ampliada nesse segundo turno, em vez de diminuída, deve ser ampliada. Então o Bolsonaro já larga para o segundo turno com 6 milhões de votos a menos que o Lula. Quer dizer, se todo mundo que votou no primeiro turno votar no segundo, o Bolsonaro tem 6 milhões a menos que o Lula. Ele tem que tirar votos do Lula. Por onde você já tem resultados oficiais, o Bolsonaro não apenas não tirou voto do Lula, o Lula ampliou. Então, tem aí uma chance do Lula ganhar do Bolsonaro aí uma margem de 7, 8, 9, 10 milhões de votos, o que seria perfeito. Obviamente, temos aí o problema da Polícia Rodoviária Federal, que estava tentando impedir petistas de votarem. O que se acredita, tem muita gente falando, é que isso não tem o potencial, eu falei isso aqui de manhã, falei isso aqui nos 2 vídeos que eu fiz hoje à tarde, isso não tem um potencial de fazer com que o Bolsonaro consiga mudar o resultado da eleição, porque ele precisaria impedir muita gente de votar. Se a diferença fosse de 6 milhões de votos, o Bolsonaro precisaria impedir pelo menos umas 9 ou 10 milhões de pessoas de votar. Mesmo a Polícia Rodoviária Federal, e eu tenho aqui imagens e tudo mais, de agentes da polícia falando que estavam focando só em petistas e tudo mais, e os agentes das PM nos estados focando só em petistas, em áreas onde eles estudaram direitinho, sabendo onde o Lula ganha mais votos, saiba, alguns bolsonaristas eles também acabam impedindo de votar. E para o Bolsonaro isso é ruim. Por quê? Porque se ele conseguisse impedir só petistas de votar, ele precisaria impedir 6 milhões de brasileiros. Isso para largar no 0 a 0. Só que ele impede alguns bolsonaristas, então ele tem que impedir, assim, na proporção, uns 7, 8 milhões de brasileiros de votar, o que é impossível, impossível. O Bolsonaro não conseguiu fazer isso, precisaria de muito mais operações para fazer isso, então problema. O problema do Bolsonaro é o seguinte, é que a grande maioria das pessoas votam perto de suas casas, não precisam pegar rodovias interestaduais, pegar rodovia para votar. Esse é o problema, esse é o maior problema para o Bolsonaro, então não dá para impedir tanta gente de votar assim. Então temos aí, ó, a boa notícia para quem tá tenso, calma, eu tô extremamente irritado hoje. Depois eu vejo, inclusive, eu tô aqui com o celular, ali tá o Alexandre de Moraes falando, só de olhar pra cara dele me dá um borbulho assim de raiva, mas tudo indica que teremos aí uma vitória do Lula e que em algumas horas nós todos estaremos sorrindo. Eu só espero que o Bolsonaro pegue uns 20 anos de jaula pelos crimes que ele cometeu hoje, que o diretor-geral da Polícia Federal pegue uns 20 anos de jaula pelos crimes que ele cometeu hoje, que vários policiais rodoviários federais sejam presos pelos crimes que ele cometeu hoje, que eles cometeram hoje. É isso, ó. Peço aí sua inscrição no canal, estamos aí chegando a 1 milhão de inscritos, vamos pra cima deles. Falou!